Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda-feira, 7 de abril. Jô, percebendo o estado de tensão de Osmar após as revelações que fez sobre Violeta, tenta tranquilizá-lo. Ele sabe que Osmar está lidando com uma enxurrada de informações que podem mudar sua visão sobre a esposa e precisa agir com cautela. Osmar, porém, não consegue esconder sua inquietação. Ele sente que há algo muito maior por trás das ações de Violeta e, mesmo com as palavras apaziguadoras de Jô, sua mente continua trabalhando incansavelmente, buscando entender as intenções ocultas da esposa. Enquanto isso, Violeta se encontra em um impasse jurídico. Ela discorda das orientações de seu advogado, que sugere um caminho mais moderado para recuperar o controle sobre seus negócios. Para Violeta, a paciência nunca foi uma virtude, e esperar ou agir com prudência não faz parte de seu estilo. Ela quer soluções rápidas e definitivas, algo que seu advogado não está disposto a garantir. Esse embate revela o quanto Violeta está disposta a arriscar para retomar seu poder e o quanto suas emoções podem atrapalhá-la em sua estratégia. Sua impaciência pode ser sua maior fraqueza nesse momento crítico. Edson, por outro lado, compartilha uma notícia importante com Nando. Ele revela que ajudou João a comprar a casa onde ele e Madalena irão morar. Essa informação surpreende Nando, que não imaginava que Edson estivesse envolvido nessa parte da vida de João. Para Edson, ajudar o amigo a construir um novo lar ao lado de Madalena é um símbolo de recomeço e esperança. Nando, ainda lidando com seus próprios problemas, como a questão dos anabolizantes e sua relação com a família, vê na atitude de Edson um exemplo de como as pessoas ao seu redor estão tentando construir um futuro mais sólido. Enquanto isso, Osmar decide compartilhar sua descoberta com Tati. Ele conta tudo o que descobriu sobre Violeta, sem poupar detalhes. Tati, que já nutria uma certa desconfiança sobre a mulher, fica ainda mais apreensiva com as informações. Ela sabe que Violeta não é uma pessoa fácil e que está sempre jogando para vencer, mas ouvir de Osmar o quanto ela pode ser perigosa a deixa ainda mais alerta. Tati se sente dividida entre querer proteger as pessoas próximas e saber que Violeta não é alguém com quem se pode brincar. Cacá começa a notar mudanças no comportamento de Violeta quando ela está com Juninho. A matriarca, que até então parecia determinada a afastar a mãe biológica da criança, agora se mostra estranhamente afetuosa e possessiva. Cacá percebe que há algo errado, mas não consegue entender exatamente o que está acontecendo. Seu instinto lhe diz que Violeta está planejando algo, e ela precisa descobrir antes que seja tarde demais. Osmar, frustrado com a falta de comunicação com Violeta, toma uma decisão radical. Sem conseguir se aproximar da esposa, ele resolve dormir na casa de Doralice. Esse afastamento físico reflete o distanciamento emocional que está se formando entre eles. Osmar sente que Violeta está lhe escondendo algo grave, e até que consiga descobrir toda a verdade, prefere manter certa distância. Doralice o recebe com hospitalidade, mas também percebe o peso que ele carrega nos ombros. Enquanto isso, Yuki e Silvia, percebendo que Gigi e Bernardo ainda não oficializaram seus sentimentos, decidem armar uma festa para juntá-los. Elas acreditam que, com o ambiente certo, Gigi e Bernardo finalmente terão coragem de admitir o que sentem um pelo outro. A ideia de Yuki e Silvia é criar um momento propício para que o casal se aproxime de forma natural, sem pressão, apenas deixando o destino agir. Violeta, sempre um passo à frente, se surpreende ao ser confrontada por Osmar. Ele começa a questioná-la sobre suas intenções e seus verdadeiros planos. Pela primeira vez, Violeta percebe que seu marido pode estar desconfiando de suas manobras. O tom de Osmar a deixa desconfortável, e ela percebe que precisa agir rápido para evitar que ele descubra mais do que deveria. Essa tensão entre o casal marca um novo capítulo na disputa de poder dentro da família. Enquanto isso, Marco faz uma proposta a Violeta para ajudá-la a recuperar o controle sobre os negócios. Marco, sempre movido por seus próprios interesses, vê na fragilidade de Violeta uma oportunidade para fortalecer sua própria posição. Ele sabe que Violeta não está em seu melhor momento e se aproveita disso para oferecer um acordo que a beneficie, mas que, no fundo, pode lhe dar ainda mais poder. A proposta de Marco pode ser a solução para Violeta, mas também pode ser uma armadilha, e ela precisará decidir rapidamente se aceita ou não. No meio de todas essas movimentações, Madalena é surpreendida por Cacá. O encontro entre as duas promete ser tenso, pois há muitas mágoas e ressentimentos acumulados. O que Cacá quer com essa conversa? Será uma tentativa de trégua ou mais uma investida para desestabilizar Madalena? A resposta pode mudar o rumo da história.
Terça-feira, 8 de abril. Chico, sempre leal a Madalena, se torna seu apoio mais uma vez. Ele percebe que a conversa com Kaká abalou Madalena e decide ajudá-la a superar esse momento. Enquanto isso, Violeta toma uma decisão crucial ao recusar a proposta de Marco. Embora ela esteja fragilizada pela perda de controle sobre os negócios, Violeta ainda tem sua dignidade e não quer se aliar a alguém que pode ser ainda mais traiçoeiro do que seus próprios inimigos. Essa recusa, no entanto, pode ter consequências imprevisíveis, já que Marco não costuma aceitar um não facilmente. Gigi, sempre um entusiasta do romance alheio, decide preparar uma surpresa especial para Rodolfo e Belisa. Ele sente que os dois têm uma conexão forte e quer dar um empurrãozinho para que o casal finalmente assuma o que sente. Enquanto isso, Kaká, frustrada com sua situação, acaba discutindo com Chico. O relacionamento entre os dois está cada vez mais instável, e Chico começa a perceber que talvez não consiga ajudar Kaká como gostaria. Após o encontro tenso com Kaká, Madalena sente necessidade de desabafar com João. Ela lhe conta tudo o que aconteceu, e João, protetor como sempre, fica preocupado. Ele sabe que Kaká é imprevisível e teme que ela tente algo contra Madalena. Paralelamente, Gigi e Bernardo, que já vinham se aproximando, têm um momento especial em um karaokê. O ambiente descontraído os faz baixar a guarda e se conectar ainda mais. Será que esse romance finalmente irá deslanchar? Enquanto isso, Osmar se apavora ao descobrir que Violeta esteve com Marco. Para ele, isso pode significar uma traição em diversos níveis. Ele começa a se perguntar se Violeta está tentando se aliar ao inimigo ou se ela está apenas desesperada para recuperar o poder que perdeu. Essa dúvida só faz crescer ainda mais o abismo entre os dois. Matias, por sua vez, marca uma reunião com Silvia. Esse encontro chama a atenção de Yuki e Rochelle, que logo percebem um entrosamento entre os dois. Será que um novo casal está surgindo? Enquanto isso, Rodolfo e Belisa, após muita hesitação, finalmente se entregam ao que sentem e ficam juntos. Gigi, ao saber disso, comemora o sucesso de sua intervenção romântica. A tensão aumenta quando Caçapa revela para Gerson que foi Osmar quem o denunciou para a polícia. Essa informação cai como uma bomba e Gerson se sente traído. Ele começa a planejar sua vingança e sabe que precisa agir com cautela para não cometer erros. Nando, ainda abalado com seus próprios problemas, desconta sua frustração em Silvia e Miranda. As duas, que só querem ajudá-lo, ficam magoadas com sua atitude. Joyce e Sebastian, por outro lado, finalmente se entregam à paixão e passam a se envolver mais intensamente. O que isso significa para o futuro deles? Jo começa a perceber que Kaká está agindo de forma estranha. Algo mudou no comportamento dela, e Jo, sempre atento, decide investigar o que pode estar acontecendo. Enquanto isso, Gerson surpreende Rochelle, mas ainda não se sabe se essa surpresa será positiva ou negativa. Por fim, um dos momentos mais intrigantes do episódio acontece quando Madalena recebe uma encomenda misteriosa que a deixa completamente apavorada. O que será esse objeto? Uma ameaça? Um aviso? Esse mistério promete mexer com os próximos acontecimentos da trama. Quarta-feira, 9 de abril. A tensão se intensifica quando João e Madalena tentam descobrir a origem da encomenda misteriosa que receberam. Para eles, tudo indica que Kaká seja responsável, pois, desde o nascimento de seu filho, ela tem demonstrado cada vez mais rancor e instabilidade. A suspeita faz com que o casal fique ainda mais cauteloso, temendo que Kaká esteja planejando algo perigoso contra eles. Enquanto isso, Rochelle decide cancelar um encontro com Neuza na lanchonete, o que preocupa a amiga. Gigi, sempre atento aos acontecimentos, também percebe que há algo de errado e tenta entender o motivo da mudança de comportamento de Rochelle. Ele e Neuza temem que Gerson esteja por trás disso. Joyce, por sua vez, sugere que Madalena converse com Osmar sobre Kaká. Ela acredita que Osmar pode ter alguma influência sobre a ex-mulher e talvez consiga evitar que ela tome atitudes ainda mais extremas. Madalena hesita, mas reconhece que essa pode ser sua melhor chance de evitar problemas maiores. Osmar, ao saber do envolvimento de Kaká na situação, não hesita e exige que ela fique longe de Madalena. Ele sabe que Kaká está fora de controle e teme que sua obsessão por vingança possa levá-la a cometer um erro grave. No entanto, Kaká se recusa a aceitar qualquer imposição e jura que ninguém irá tirá-la do caminho que escolheu seguir. Gigi, ainda preocupado com Rochelle, decide contar para Rodolfo tudo o que sabe sobre as atitudes de Gerson. Ele relata os abusos e humilhações que Rochelle tem sofrido e pede que Rodolfo faça algo para ajudá-la.
Rodolfo fica indignado e promete que não permitirá que Gerson continue a maltratar a jovem. Enquanto isso, Miranda tenta intervir na situação de Nando. Ela pede para Rafa conversar com ele, pois acredita que a influência do amigo pode ajudá-lo a sair do caminho destrutivo que escolheu. Rafa, mesmo relutante, aceita o pedido e decide tentar se reaproximar de Nando. O perigo aumenta quando Gerson, ao perceber que Rochelle está tentando se afastar dele, decide agir com violência. Ele a obriga a voltar para casa e a proíbe de sair novamente. Rochelle, acuada, percebe que está completamente presa nas garras de Gerson e que sua única chance de escapar será encontrar uma maneira de enganá-lo. Enquanto isso, Marco, sempre ardiloso, arma uma armadilha para Osmar. Ele sabe que o irmão está vulnerável e pretende usar isso para prejudicá-lo. Osmar, no entanto, ainda não faz ideia do que está por vir. Em meio a tantas tensões e desafios, um momento de felicidade acontece para João. Edson, seu fiel amigo e aliado, lhe dá um presente de casamento. Esse gesto aquece o coração de João, que, apesar dos problemas, sente-se grato por ter pessoas ao seu lado que realmente se importam com ele e com seu futuro ao lado de Madalena. A trama se fecha com Rochelle cada vez mais encurralada por Gerson, que agora reforça sua proibição e a impede de sair de casa. Ela sabe que precisa agir rapidamente se quiser recuperar sua liberdade, mas, para isso, precisará encontrar um aliado disposto a arriscar tudo para ajudá-la. Quinta-feira, 10 de abril. A tensão continua alta na casa de Gerson quando Rochelle, cansada das humilhações e da violência, enfrenta o marido em uma briga acalorada. Ela não aguenta mais viver sob o controle dele. Pela primeira vez, se recusa a obedecer suas ordens. Gerson, furioso com a atitude da esposa, a ameaça, deixando claro que não aceitará qualquer tipo de rebeldia. Rochelle, assustada, tenta manter a calma e demonstrar firmeza, mas sabe que seu marido é imprevisível e capaz de qualquer coisa para manter seu domínio sobre ela. Enquanto isso, Sebastian e Gigi decidem que não podem ficar parados diante do sofrimento de Rochelle. Eles procuram Rodolfo e contam tudo o que aconteceu com ela nos últimos dias, revelando os abusos de Gerson. Rodolfo, indignado, promete tomar uma atitude para ajudar Rochelle a se livrar do marido. Ele entra em contato com Belisa, que também se preocupa com a situação da jovem e sugere que busquem uma maneira legal de intervir. Mas todos sabem que Gerson é ardiloso e que uma simples ação judicial pode não ser suficiente para proteger Rochelle. Na Vila Cambucá, Jo, que sempre foi leal a Cacá, tenta convencê-la a parar de atacar Madalena. Ele alerta a amiga sobre os riscos de suas atitudes impulsivas e reforça que, caso continue assim, pode acabar destruindo a própria vida. Cacá, no entanto, se recusa a ouvir e afirma que não descansará enquanto não se vingar de Madalena. Jo tenta explicar que essa raiva descontrolada não a levará a lugar nenhum e que ela deveria focar no filho que acabou de nascer, mas Cacá insiste que Madalena foi a grande culpada por tudo que aconteceu em sua vida. Violeta, por sua vez, leva um grande susto ao encontrar Jo dentro de seu quarto. Ela não entende como ele conseguiu entrar sem ser visto e teme que ele tenha descoberto algum de seus segredos. Jo, no entanto, não revela o motivo de sua presença, deixando Violeta ainda mais desconfiada. Ela tenta agir com naturalidade, mas sabe que Osmar pode estar por trás dessa visita inesperada e que seus planos podem estar ameaçados. Enquanto isso, Gigi tenta visitar Rochelle, mas é impedido. Gerson reforça seu controle sobre a esposa e não permite que ela tenha contato com ninguém de fora da casa. Rochelle, cada vez mais desesperada, tenta enfrentá-lo novamente, mas percebe que está em uma posição de grande vulnerabilidade. Sua esperança é que Gigi, Rodolfo e os outros consigam agir antes que seja tarde demais. Tati, por sua vez, está frustrada porque não poderá ir ao show de Jim. Ela queria muito apoiar o namorado, mas circunstâncias fora de seu controle a impedem de comparecer. Apesar disso, tenta encontrar uma maneira de acompanhá-lo à distância. Rafa percebe a tristeza da amiga e tenta distraí-la, mas Tati está inconsolável. Em outro canto da cidade, Jaime tem um momento de sorte ao ganhar dinheiro em uma aposta. Sua empolgação é tão grande que contagia Teresa, que vê a possibilidade de ele finalmente mudar de vida e construir um futuro mais estável. No entanto, Jaime já começa a fazer planos para usar o dinheiro de maneira impulsiva, o que preocupa Teresa. Yuki, inconformada com as atitudes de Gerson, sugere a Gigi que eles façam uma denúncia formal contra ele na polícia. Ela acredita que essa pode ser a única maneira de libertar Rochelle e impedir que Gerson continue a agir impunemente. Gigi hesita, pois sabe que Gerson tem conexões influentes e pode se livrar das acusações. Mas, ao ver o sofrimento de Rochelle,
decide que essa pode ser a última alternativa. Enquanto isso, Sylvia decide apresentar Matias à sua academia. Ela percebe que ele tem talento e acredita que o ambiente pode ser benéfico para ele, ajudando a se desenvolver tanto fisicamente quanto emocionalmente. Rochelle também tem esperança de que Matias possa ajudá-la a sair da situação em que se encontra. No meio de tantas movimentações, Madalena se preocupa com Rochelle e decide falar com Osmar sobre a situação. Osmar, ao saber dos abusos de Gerson, fica revoltado e decide confrontá-lo. Ele exige explicações e quer saber por que Gerson está mantendo Rochelle presa em casa. Gerson, porém, não recua e faz questão de provocar Osmar, deixando claro que ninguém tem o direito de interferir em sua relação. Por fim, João toma uma decisão importante e procura Kaká. Ele precisa esclarecer alguns pontos com a ex e tentar resolver as tensões que ainda existem entre eles, especialmente agora que há uma criança envolvida. No entanto, ele sabe que a conversa não será fácil e que Kaká pode reagir de maneira imprevisível. Durante o encontro, Kaká é agressiva e faz questão de demonstrar que não aceitará qualquer tentativa de João de interferir em sua vida. Diante desse cenário caótico, muitos desdobramentos ainda estão por vir. Violeta precisa lidar com as ameaças de Jo, Rochelle luta para se libertar de Gerson, e João tenta encontrar um caminho para manter a paz entre ele e Kaká. Com tantos conflitos e alianças inesperadas, a trama se intensifica e promete reviravoltas marcantes. Sexta-feira, 11 de abril. Kaká estava inquieta e tensa ao se deparar com João. A presença dele a deixava desconfortável, pois ela sabia que, a qualquer momento, poderia ser confrontada por suas escolhas passadas. João percebia a agitação da ex e esperava que ela dissesse algo revelador, mas Kaká tentava manter a compostura. Enquanto isso, Gerson continuava jogando sujo para manter o controle sobre Rochelle. Quando Osmar o questionou sobre o paradeiro da jovem, ele mentiu descaradamente, dizendo que ela estava bem e que não precisava de nenhuma interferência externa. Osmar, desconfiado, não acreditou completamente nas palavras de Gerson, mas sabia que enfrentá-lo diretamente poderia piorar a situação. Ele precisava encontrar outra maneira de ajudar Rochelle sem alertar o rival sobre suas intenções. Jo, sempre atento aos movimentos dentro da casa dos Castilho, decidiu abrir os olhos de Osmar para uma verdade que ele ainda não havia considerado. Com seriedade, ele afirmou que havia um traidor dentro da família, passando informações para os inimigos. Osmar ficou alarmado com a revelação e começou a analisar quem poderia estar agindo contra eles por debaixo dos panos. Jo não tinha provas concretas ainda, mas sua intuição dizia que a traição estava muito próxima. No reencontro entre Kaká e João, algo inesperado aconteceu. Kaká fez uma revelação bombástica que deixou João completamente chocado. Ele não esperava ouvir aquilo, e a notícia o pegou desprevenido, fazendo refletir sobre tudo que viveu ao lado dela. O que Kaká havia dito poderia mudar completamente o rumo das decisões que ele tomaria dali para frente. Enquanto isso, Edson tomava uma posição firme contra Rosana. Ele não gostava da maneira como ela implicava com João e resolveu repreendê-la. "Você precisa parar com essa perseguição", disse ele, deixando claro que não iria mais tolerar essa atitude. Rosana não gostou de ser confrontada, mas não teve argumentos para rebater. Violeta não perdeu tempo e fez questão de infernizar Kaká assim que a viu chegar em casa. Com um sorriso cínico, ela lançou comentários provocativos, deixando Kaká cada vez mais irritada. A relação entre as duas sempre foi conturbada, mas agora parecia que Violeta estava disposta a torná-la insuportável. Rosana, por sua vez, decidiu procurar Neuza. Algo a incomodava, e ela precisava de um conselho. Neuza sempre foi uma mulher experiente e sabia como lidar com situações delicadas. Rosana sentia que precisava colocar para fora o que a afligia e esperava que Neuza tivesse alguma palavra de sabedoria para orientá-la. Em outro cenário, Jim finalmente conseguiu falar com Tati. Os dois estavam distantes, e essa ligação era essencial para acalmar os corações de ambos. Tati sentia falta dele, mas as circunstâncias nem sempre estavam ao favor do casal. Eles conversaram sobre tudo o que estava acontecendo, tentando encontrar uma forma de manter o relacionamento firme, apesar da distância. Enquanto isso, no Dragão Suburbano, Rick levou para votação a sugestão de Osmar para o tema do desfile. No entanto, essa decisão desagradou João, que não gostou da ideia. Ele acreditava que havia outras opções melhores e ficou incomodado ao ver que Osmar estava influenciando diretamente o futuro do desfile. A tensão entre os dois só aumentava, e essa discordância poderia se tornar um grande problema. Enquanto todos se movimentavam em seus conflitos pessoais, Gerson decidiu levar Rochelle para o Aras. Ele acreditava que, afastando-a de tudo e de todos,
conseguiria manter seu controle sobre ela. Rochelle, porém, estava cada vez mais desesperada para escapar daquela prisão. Sabia que, se não agisse logo, poderia perder qualquer chance de se libertar. Violeta, por sua vez, demonstrava que ainda tinha seus planos e mandou Aquiles seguir Osmar. Ela desconfiava que ele poderia estar tramando algo contra ela e não queria ser pega de surpresa. Com Aquiles vigiando cada passo de Osmar, Violeta esperava antecipar qualquer movimento dele e impedir que seus planos fossem frustrados. Por fim, o inevitável aconteceu. Osmar caiu na armadilha de Marco. O rival havia planejado cada detalhe com precisão e, no momento certo, conseguiu pegar Osmar de surpresa. Sem tempo para reagir, Osmar se viu encurralado e percebeu que havia subestimado Marco. Agora, preso em uma situação complicada, ele teria que encontrar uma maneira de escapar antes que fosse tarde demais. Diante de tantos conflitos e intrigas, as próximas movimentações prometem ser decisivas. Gerson segue controlando Rochelle, Violeta continua manipulando as situações ao seu favor, e Osmar precisa encontrar uma maneira de sair da armadilha em que caiu. Enquanto isso, Kaká, João e todos os outros personagens enfrentam seus próprios dilemas, construindo um cenário cada vez mais explosivo. Sábado, 12 de abril. Kaká ficou tensa assim que viu João se aproximar. O olhar do ex-companheiro estava carregado de interrogação e expectativa. Ele queria respostas, queria entender tudo o que aconteceu entre eles e o motivo de tanta amargura ainda persistir. Kaká desviou o olhar, evitando encarar a intensidade dele. Sentia-se vulnerável, dividida entre a raiva que ainda nutria e a lembrança do que um dia viveram juntos. João, por sua vez, percebeu a hesitação dela e insistiu na conversa. Era hora de acertar as contas de uma vez por todas. Enquanto isso, Gerson articulava suas mentiras com maestria. Osmar, desconfiado do paradeiro de Rochelle, pressionou o rival por informações. Gerson, no entanto, se manteve firme em sua versão dos fatos, garantindo que Rochelle estava bem e que tudo não passava de boatos infundados. Osmar, porém, não se convenceu. Ele sabia do histórico de manipulação de Gerson e estava determinado a encontrar a verdade. Jô, atento a tudo o que acontecia na casa dos Castilho, chamou Osmar para uma conversa reservada. Ele tinha uma suspeita séria, havia um traidor entre eles. Osmar arregalou os olhos diante da revelação. Se Jô estivesse certo, suas estratégias poderiam estar comprometidas e Gerson poderia estar sempre um passo à frente. A tensão crescia, e Osmar começava a repensar todas as suas alianças. Enquanto isso, a conversa entre Kaká e João tomava um rumo inesperado. Sem rodeios, ela fez uma revelação bombástica que deixou João chocado. Ele não esperava ouvir aquilo, e a informação o fez repensar muitas coisas. A surpresa estampada em seu rosto denunciava o impacto daquelas palavras. Kaká, por sua vez, mantinha-se firme, observando sua reação e esperando o próximo passo dele. Enquanto isso, Edson repreendia Rosana por sua insistente implicância com João. Ele não via motivos para tantas desavenças e tentava fazer Rosana enxergar que aquela obsessão não levaria a nada. Mas Rosana era teimosa, e mudar de opinião estava fora de questão. Violeta, ao saber que Kaká havia voltado para casa, não perdeu tempo e fez questão de infernizá-la. Com seu tom sempre superior e cheio de ironia, provocou a jovem de todas as formas possíveis. Kaká, já desgastada emocionalmente, tentava ignorar as investidas da sogra, mas sabia que a guerra entre elas estava longe de acabar. Rosana, por sua vez, resolveu procurar Neuza. Queria compartilhar suas inquietações e, quem sabe, encontrar algum apoio. Neuza recebeu com curiosidade, disposta a ouvir suas queixas e, talvez, oferecer algum conselho. Longe dali, Jim finalmente conseguiu se comunicar com Tati. Depois de muitas tentativas frustradas, ele ouviu a voz da amada do outro lado da linha. O alívio foi imediato. Eles conversaram sobre tudo o que vinha acontecendo e Jim tentou acalmar Tati, que se sentia deixada de lado. No Dragão Suburbano, Rick convocou uma votação para decidir o tema do desfile. A sugestão de Osmar foi colocada em pauta, e João, ao ouvir a proposta, não gostou nada. Ele tinha outros planos em mente e não queria que Osmar influenciasse nas decisões da agremiação. Enquanto isso, Gerson tomou uma decisão drástica e levou Rochelle para o Aras. Ele acreditava que, afastando-a de todos, conseguiria controlar a esposa ainda mais. Rochelle, por sua vez, sentia-se cada vez mais aprisionada e sem saída. Violeta, por outro lado, estava atenta a cada passo de Osmar. Determinada a manter-se um passo à frente,
Ela ordenou que Aquiles seguisse Osmar discretamente. Queria saber onde ele estava indo e quais eram seus planos. Osmar, por sua vez, sequer desconfiava que estava sendo vigiado. Ele seguia determinado a confrontar Marco, mas, ao chegar ao local combinado, percebeu que havia caído em uma armadilha. O coração disparou ao ver Marco surgir diante dele, com um olhar que misturava provocação e superioridade. Osmar sabia que estava em apuros e precisaria encontrar uma forma de sair daquela situação. Enquanto isso, Gerson, cada vez mais paranoico, confiscou o celular de Rochelle. Ele não queria que a esposa tivesse qualquer contato com o mundo externo e fez questão de garantir que ela não pudesse pedir ajuda. Rochelle sentiu um frio na espinha. Sua esperança de escapar estava cada vez menor. Aquiles, fiel ao seu dever, avisou Violeta sobre os movimentos de Osmar. Ela, satisfeita por estar sempre um passo à frente, já começava a planejar seus próximos passos. Enquanto isso, Marco, que parecia sempre ter uma carta na manga, fez uma descoberta surpreendente sobre o ex-marido de Violeta. Aquela informação poderia mudar tudo, e ele começava a arquitetar uma forma de usá-la a seu favor. Belisa, tentando apaziguar os conflitos, pediu a Marco que perdoasse Rodolfo. Sabia que os dois tinham diferenças profundas, mas acreditava que ainda havia uma chance de reconciliação. Enquanto isso, o jardineiro da mansão conversava com Ruth. Ele lembrou a ela de uma ameaça que fez a Rodolfo anos atrás. Ruth, ao ouvir aquilo, ficou tensa. Não esperava que esse assunto voltasse à tona e percebeu que poderia ter problemas caso alguém resolvesse trazer essa história à luz. Gigi, por sua vez, tomou uma decisão corajosa. Decidiu denunciar Gerson à polícia. Conversando com Bernardo, ele explicou seus motivos e deixou claro que não poderia mais ficar calado diante das injustiças cometidas por Gerson. Enquanto isso, Madalena recebeu uma notícia preocupante. Alberto contou a ela que o estado de saúde de Doralice havia piorado. Madalena ficou abalada e já pensava em como poderia ajudar a amiga. Violeta, para surpresa de todos, procurou Rodolfo e pediu sua ajuda para salvar Osmar. A reviravolta pegou muitos de surpresa, pois era incomum Violeta pedir ajuda a alguém. Enquanto isso, Chico recebeu uma proposta inesperada para sair do Rio de Janeiro. Ele ponderava sobre essa possibilidade, sabendo que uma mudança de cenário poderia ser benéfica. Por fim, Gerson, cada vez mais maquiavélico, pegou o celular de Rochelle e mandou mensagens para Gigi e Neuza, fingindo ser ela. O golpe era ardiloso, e ele esperava manipular todos a seu favor. Osmar, determinado a não se deixar derrotar, surpreendeu Violeta. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.